Então hoje eu vou começar uma nova playlist aqui para vocês e vou falar sobre um disco que eu tenho aqui, alguns discos que fazem parte dos meus melhores discos que eu acho assim, né? Não estão aqui na minha coleção, mas esse que é o Surf and Alien, do Joe Satriani, é um dos melhores discos que eu acho aí de todos os tempos. Não só do Joe Satriani, mas como na discografia inteira do mundo aí, que eu acho um descasso. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse disco aí e vamos falar algumas curiosidades para vocês verem quão é interessante esse disco. Então, o Surf and Alien é o segundo disco do Joe Satriani, gravado em 1987, e no ano de 2000 ele foi remasterizado, né, como Surf and Alien Legacy, né. Foi feita uma nova remasterização desse disco e até inclusive recentemente eles trocaram a capa do álbum por causa do Surfista Prateado, né. Então teve problemas com a justiça quanto a isso. Segundo a revista Guitar World, o Surf and Alien ficou em segundo lugar nas paradas dos anos 80, como o segundo melhor disco dos anos 80, então aí nas paradas de sucesso aí, vamos supor, do rock, né? Então, para ser chamado aí a esse nível, então quer dizer então que ele é um álbum muito respeitado aí no mundo do rock. E em 2011 os eleitores da revista da Guitar World, né, disseram que ele foi o melhor álbum de 1987. De todo o ano de 1987 ele foi o melhor álbum de rock que aconteceu aí nesse ano. Em uma entrevista que ele fez com a Guitar World, né, em 2009, meados de 2009, ele falou então sobre esse disco e disse alguns comentários referentes a esse disco que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o nome do álbum já tinha sido escolhido e seria Lords of Karma. Foi então que nós gravamos a canção Surf and Alien, contendo todos aqueles ruídos de avião a jato, que percebemos que Surf foi uma canção que resumiu bem o sentimento de todo o álbum. Sobre a capa Surfista Prateado, foi puramente acidente. Ela surgiu porque o gerente de produção Relative Records, Jimmy Cosmic, costumava ser chamado de Surfista Prateado quando ele era DJ em Boston. Quando eu entreguei o registro, ele disse: "Este é um grande título, devemos colocar o Surfista Prateado na capa." Eu não tinha ideia do que estava falando e literalmente não sabia nada sobre personagem de quadrinhos. Então, na época, o Joe Satriani gastou em torno de $13 mil para fazer esse projeto acontecer, né, esse disco acontecer. E ele tinha um equipamento muito limitado, né? Existia uma limitação no seu equipamento e ele gravou a grande maioria das músicas tudo usando bateria eletrônica e usando overdubs, né? Então, na hora de estar criando o som, só a única faixa que teve bateria real foi Surf and Alien, que foi uma música que tinha bateria de verdade mesmo no disco. Então, o lançamento original da capa mostrava o Silver Surfer na frente da capa como o lançamento original, só que depois foi mudado aí então essa capa. Então, quem fez o desenho dessa capa foi o John Bain, né? John Bain que fez a capa do disco e não recebeu royalties por causa disso. Então foi meio injustiçado na hora dessa questão aí.
Então o álbum foi lançado dia 15 de outubro de 1987 pela Relative Records e teve uma receptividade, como eu vou dizer, Surf and Alien teve uma posição 29 entre 200 na Billboard, né? Então teve uma receptividade bem considerável, né, no ano ali. Então isso fez com que esse fosse o terceiro disco de mais sucesso do Satriani e ficasse aí na Billboard por 75 semanas consecutivas como uma das músicas mais ouvidas aí pela galera, né, com Surf and Alien, né? Então, segundo a crítica do disco e da época, fez com que o Satriani virasse assim, um novo deus da guitarra, né, por causa desse disco. Alguns críticos falaram que ele tinha uma forma diferente de criar música, porque ele mesmo editava as formas de tocar, ele mesmo criava e fazia as coisas acontecer. Então agora vamos falar um pouco sobre as faixas, né? Começa então com Surf and Alien, depois Ace 9, né? Crushing Day, que é uma das músicas mais heavy metal assim do disco. Always With You, que é uma balada, né, que tem no disco. Set Booty, que também é uma sonzeira. Hill of the Screw, Circus, Lords of Karma, Midnight e Echo, né, que são as 10 faixas do disco do Surf and Alien, que tem todas essas curiosidades que eu falei para vocês aí. Então os créditos e as pessoas que foram envolvidas nesse disco: claro, Joe Satriani como guitar bass, keyboards, percussão, drums e programação. Bongo Bob Witt, drum e programação, sound designer, produção. Jeff Campertree, drums e percussão. John Campertree, percussão. Jeff Grabert, pré-produção, programação e som designer. Todos os sons writes arranged by Joe Satriani. E tem todas as outras participações aqui, né? São bastante gente que participou do disco, né? Não vou falar todas, até porque são muita gente. Então esse disco ele ganhou algumas premiações também, algumas premiações que deram aí o disco algum conceito. Então ele, em 1989 ele ganhou o Grammy e ficou indicado aí então como um dos melhores discos do ano de 1989. Em 2010 ele ficou na sexta posição no Guitar World, né? E com o sexto melhor álbum da época. E ele também recebeu algumas certificações, né? Como no Reino Unido ele ficou um disco de ouro com 35 mil discos vendidos. Na Grã-Bretanha ele recebeu disco de prata com 60 mil discos vendidos. E nos Estados Unidos ele recebeu disco de platina com 1 milhão de cópias vendidas. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro disco aí da minha coleção de discos, e esse disco está incluído na minha coleção, mas alguns discos que eu vou falar não vão estar incluídos aí na minha coleção, que recebem o meu prestígio, mas eu ainda não adquiri e não faz parte aí do meu acervo, né? Mas então, dentre os 10 maiores discos de toda a história, que eu acho assim, esse do Joe Satriani, Surf and Alien aqui é uma sonzeira e recomendo muito vocês curtirem, porque vale a pena, é um descasso. Então nos vemos numa próxima e um abraço.